minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo, quase fim da manhã já de domingo. Agora não tá fácil não, onde eu tô aqui, ó, 32,3 graus. Tá quente para danado, como eu disse no podcast anterior, eu que não costumo fazer isso, estou aqui com um ventilador ligado para poder aguentar. Bom, chegando agora então com esse tema, desenvolvendo a resiliência, muito inspirado num artigo de Tara Locke, foi publicado na revista Time em 24 de dezembro de 2021, agora, né, na véspera de Natal, que a gente passou aí agora há pouco tempo, quase um mês, né? Chamado 5 Ways to Feel Happier During the Pandemic, According to Science, que é 5 formas de se sentir mais feliz durante a pandemia, de acordo com a ciência. Eu não sei de onde tiraram 5 formas, porque nem tem as 5 formas, mas eu achei muito mais voltado para desenvolver a resiliência realmente. Gostei das dicas e acho que a gente deve utilizar aqui. Afinal, assim, acho que ninguém nega que essa pandemia, a pandemia não acabou, é porque a gente vive períodos piores e períodos melhores. Por exemplo, agora estamos vivendo um período ruim, mais leve um pouco do que aconteceu lá em maio, junho, julho de 2020, né? E mais leve um pouco também do que aconteceu, acho que em julho de 2021. A gente reviveu, assim, a segunda, acho que essa é a terceira ou é a quarta onda, eu já perdi até as contas. Um pouco mais leve por 2 motivos, né? A gente tem uma população muito mais vacinada, completamente vacinada, e que consegue enfrentar melhor a Ômicron, né? A Ômicron, por sua vez, também parece ser mais leve, embora, como ela é muito transmissível, mesmo ela tendo uma taxa pequena de desenvolvimento de complicações, que ainda é atenuada por quem já está completamente vacinado. Como ela se espalha muito rapidamente, ela termina tendo uma taxa de internação e de casos de morte maior do que a gente viu, por exemplo, com a Delta. É claro que os números de morte, infelizmente, felizmente agora, mas infelizmente mais para frente, eles ainda não refletem isso porque na pandemia a gente já observou, já tá, mesmo não sendo especialista, já dá para saber. Os casos de morte são os últimos a crescerem, a ter os números subindo, e também são os últimos a descerem. A gente começa a ter desocupação dos hospitais, diminuição da transmissão, mas as mortes seguem altas por um tempo. Então, pelo que se viu aí, tanto em Reino Unido como Estados Unidos, seguindo a lógica deles, imaginando que vai se seguir aqui no Brasil, a próxima semana é a semana em que o Brasil atingiu o pico, né, 31 de janeiro, depois os casos começam a cair. E 2, 3 semanas depois disso é que nós vamos ter um aumento significativo e que perdura dos casos de morte, né, dos números de morte, infelizmente. Mas, como eu disse, a gente nunca parou de estar em pandemia, aqui no Brasil, pelo menos desde março de 2020. A gente tem períodos em que abre, períodos em que fecha, nunca mais tivemos períodos em que fecha mesmo. Né, a gente agora ligou o botão lasque-se, para dizer um termo melhor, né? E se tivesse pelo menos todo mundo vacinado, né? E usando máscara, a gente talvez não tivesse nessa fase novamente. Mas, de fato, não tem sido um período feliz, né? Um tempo feliz. Por exemplo, nos números de pesquisa mostram isso. Em 2019, segundo pesquisa da Kaiser Family Foundation, em 2019, uma em cada 10 pessoas adultas relatavam sintomas de ansiedade e depressão. Durante a pandemia, que começou lá em 2020, então, são 4 em cada 10 pessoas adultas que relatam. Então, houve um aumento significativo de ansiedade e de depressão. Todo mundo viveu algum período disso na sua vida. A University College London também tem um estudo social de Covid-19 que foi feito com 40 mil pessoas, né? E segundo esse estudo, os níveis de ansiedade e depressão no Reino Unido, especificamente, subiram, né, nos lockdowns lá de março de 2020 e caíram justamente quando chegou lá no fim da primavera. O fim da primavera no hemisfério norte é o fim do outono aqui, no hemisfério sul, né? Então, ainda no primeiro semestre, né, caíram no fim da primavera do mesmo ano com o fim das restrições.
Agora, há também um aspecto positivo. A gente sabe que o tempo não é feliz, mas a pandemia também trouxe um sentimento de significado, né? De que a vida vale a pena. E esse sentimento se manteve estável, segundo esses estudos, durante aquele período de lockdown no Reino Unido. Mas aí a gente fica com a pergunta, então, de onde vem a resiliência, né? O que é que faz a gente ser tão capaz de se manter normal ou feliz, apesar de tudo, né? Nas circunstâncias tão difíceis? Estudos, então, apontam, né, esses estudos até que são recentes, porque estão acompanhando a pandemia agora, eles apontam algumas atividades que aparentemente ajudaram aí a maioria das pessoas. Primeiro, né, manter-se sociável mesmo à distância. Os estudos mostraram que estar em um casamento ou qualquer tipo de relacionamento com coabitação, né, aqui, como se diz, o famoso amancebar-se, esteve entre as medidas mais protetivas contra a solidão neste período, né? Vários estudos mostraram que quando as pessoas se sentiam conectadas a outras durante a pandemia, elas tendiam, né, ou tendem, porque estamos em pandemia ainda, a experimentar menos sintomas de ansiedade e depressão, né? Quem estava só, o pior que teve também é o fato de que os casamentos acabaram nesse período, né? Então, quem estava só e quem passou a ficar só viveu um período bem mais difícil do que as outras pessoas. Nancy Hoy, né, que é diretora executiva da What Works Center for Wellbeing, que é lá do Reino Unido, né, o centro de bem-estar, ela literalmente falou, né, de certa forma, nós nos juntamos quando há uma crise. O melhor a fazer é pegar o telefone para entrar em contato com amigas, amigos e família. Saber que há alguém para você em tempos difíceis é realmente importante. E isso foi o que a gente verificou, né? Surgiram ou se massificaram, porque já existiam as video calls, né? As ligações digitais por vídeo ou videoconferência, Zoom, Team, Meet, né? Em cada uma das empresas aí, Google, Microsoft, etc. Essas ligações, para ser uma ideia, elas aumentaram 21 vezes durante a primeira metade de 2020, que foi justamente o surgimento da pandemia, em comparação com o mesmo período de 2019, segundo a empresa de pesquisa do mercado Sensor Tower. Se essa pandemia tivesse acontecido, por exemplo, há 50 anos, sem essas chamadas de vídeo, tudo teria sido muito mais difícil, porque a gente não ia conseguir ver as pessoas que a gente gosta que estavam distantes no espaço, né, que a gente não podia visitar. É preciso enfatizar que esse tipo de ligação não serve para todo mundo. Por exemplo, há quem não goste, e para quem não gosta, a sensação de frustração e insatisfação que vem desse tipo de ligação trouxe também aumento na solidão. Mas, então, primeira dica aí para aumentar ou desenvolver a resiliência é manter-se sociável mesmo à distância. A segunda é envolver-se com a vizinhança, né, e com o voluntariado. Em setembro de 2021, agora há pouco, portanto, um estudo mostrou que 1/3 dos participantes desse estudo, né, vivenciou isso, né, se aproximou da vizinhança ou começou a fazer trabalho voluntário durante a pandemia. E, de fato, o voluntariado tornou-se bem mais popular. Para se ter uma ideia, em março de 2020, o SUS do Reino Unido, né, não precisa chamar o nome de lá, mas para a gente entender, o sistema de saúde, né, do Reino Unido abriu um chamado para voluntários que assumiriam atividades como fazer compras para as pessoas que estavam em isolamento, quarentena, que realmente não podiam sair, né, para transportar pacientes e equipamentos. A meta que eles tinham era de 250 mil voluntários e essa meta foi atingida em menos de 24 horas. Em 2 dias, a nova meta, que era de 750 mil voluntários, foi derrubada. Então, todos os estudos apontam impactos positivos também para quem se voluntariou. Um aumento na satisfação em geral com a vida. Então, você, além de fazer o bem para os outros, faz para si próprio. Isso a gente já sabe. Quem faz doação, trabalho de caridade, de voluntário, você sabe bem que a via é de mão dupla, né? Então, a segunda forma é essa. Você se envolver com a vizinhança, passar a receber e dar também mais atenção aos seus vizinhos, né? E também se envolver com voluntariado. A terceira dica, então, a dica, no caso, constatação das pesquisas, são os hobbies e atividade física. Atividades ao ar livre, isso aqui foi muito batido em vários podcasts, inclusive.
As atividades ao ar livre, como jardinagem, arte, até leitura para você fazer em praças, né, e parques, também serviram de suporte ao bem-estar das pessoas. Óbvio que a atividade física também, principalmente essa ao ar livre. Isso foi tão efetivo que os estudos mostraram que, em geral, as pessoas não se exercitaram menos nos lockdowns do que antes, né? A comparação do período em que havia as restrições lá no Reino Unido, por exemplo, em relação aos outros períodos em que não havia as restrições, não houve diminuição de atividade física. E aproximadamente 1/3 das pessoas passou a se exercitar mais, né? Elas começaram a enxergar que o que ia manter a sanidade mental era estar em atividade. Claro que aqui a gente tem que trazer a exceção das pessoas que foram atingidas pela Covid, né? Seja pela doença em si, seja pela perda de uma pessoa próxima, né? Que, obviamente, para essas pessoas não há essa mesma estatística. Aliás, as injustiças que a gente tem aí na pandemia, temos uma que é terrível, né? Que quem tem uma renda baixa está associado a uma saúde mental em pior condição durante esse período. Eu acho que é na vida toda, né? Você tem uma renda baixa, você está sempre pior. Mas na pandemia foi mais cruel. E está sendo, com o aumento do custo de vida comum. Todo mundo, a exceção é se você for milionário, né? Mas todo mundo experimenta bem isso, uma sensação muito ruim quando tem que ir, por exemplo, ao supermercado. De todo jeito, uma coisa que a pandemia trouxe, né? Que se falou mais em saúde mental. E isso aumentou a compreensão sobre o assunto, a habilidade de usar a linguagem apropriada a respeito desse assunto e até o reconhecimento dos próprios sintomas e sentimentos e problemas em potencial. As pessoas ficaram mais conscientes do que era para elas a saúde mental e do que era o abalo da saúde mental delas próprias. Daisy Fancourt, que é uma professora associada da University College London e líder desse estudo social da Covid, usou uma frase magnífica, né? Ela disse: a Covid tem sido sua própria campanha sobre saúde mental. E eu tenho certeza, minha gente, que disso ninguém duvida. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Vamos desenvolver a resiliência. Já sabem, né? Mantenha-se social mesmo à distância. Envolva-se com sua vizinhança e com o voluntariado, né? E preste atenção para praticar seus hobbies e atividades físicas, especialmente ao ar livre. Tudo isso vai lhe deixar mais resiliente. Bom fim de semana não, bom domingo a todos, boa semana, muita responsabilidade. Seguimos na pandemia. Olha, não estamos testando o suficiente contra a Ômicron, que é avassaladora, né? Ela é muito transmissível. Não, máscara de pano não serve mais, nem a cirúrgica serve, só cirúrgica com pano. N95 PFF2, se você tiver condição, melhor ainda. Né? Então, a gente não está conseguindo testar o suficiente. Esse negócio está espalhado mais do que se imagina. Né? E como ela tem normalmente sintomas mais leves, especialmente em pessoas vacinadas, as pessoas não estão indo testar para não ter que enfrentar a fila. Não estão tendo nem febre, estão ficando em casa com dor de cabeça, nariz escorrendo, garganta arranhando, essas coisas. Então, temos que ter atenção, preocupação. Estamos muito próximos do pico, quer dizer, com muitos casos, e ainda vai subir. Só depois disso vai começar a cair, mas ainda com muitos casos. Então, convença aquela pessoa que você tem na sua família ou no seu círculo de amizades que não quer tomar a terceira dose, que não tomou dose nenhuma, né? Tem que completar o esquema vacinal. E vamos usar máscaras, né? Pra gente conseguir, enfim, sair desse troço que ninguém aguenta mais, que é essa pandemia, que está mexendo com a nossa vida já e entrando no 3º ano. Então, boa semana e muita responsabilidade a todos e até lá.